Bom dia a todos, bom dia ao pessoal da live. Primeiro recadinho, desligar os celulares. Eu vou dar os recadinhos da casa. Terça e quinta nós temos trabalhos às 8 horas da noite. Sexta-feira às 14 horas. Sábado é o dia das crianças. E domingo nós temos 2 períodos, 9 e 10 e meia da manhã. Certo? Quero lembrar, gente, que nós temos que fazer o Evangelho no Lar, que é uma proteção para o nosso lar. Agora quero avisar vocês do nosso super pichichão, que vai ser dia 26 de outubro, a R$1. Quem puder divulgar nas redes sociais, comunicar aos parentes, aos amigos, vai ser um belo pichichão por R$1. Roupas muito boas. E nós também aceitamos doações de alimentos não perecíveis para nossas cestas básicas que nós fazemos para várias pessoas, certo? E o nosso bazar que ajuda muito nas nossas despesas da nossa casa, certo? E agora vamos ficar com a nossa palestrante Ana Paula. Bom dia a todos. Bom dia. Para quem não conhece, Ana Paula, sou da equipe de terça-noite. E eu fui convidada para conversar com vocês aqui de vez em quando, aos domingos, para a gente falar sobre as lições de Emmanuel. Então, primeiramente, nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, por termos acordado com saúde, termos chegado nesta casa de oração e de amparo que nos recebe, nos acolhe. E vamos pedindo para que Ele nos acalme, nos tranquilize, para que possamos absorver o aprendizado da lição que Emmanuel nos traz hoje e que possamos também receber o nosso tratamento para sairmos daqui melhor do que aqui chegamos e irmos em tranquilidade, paz e proteção para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Certo, livro? Acabou o outro que a gente estava estudando, né? Hoje nós estamos começando o livro novo, Caminho, Verdade e Vida. Ele é o primeiro livro da coletânea de estudos de Emmanuel. Então a gente já estudou todos os livrinhos e agora estamos voltando para o começo. E como Emmanuel é muito inteligente, sempre nos ajudando, olha só o tema que ele trouxe. No primeiro capítulo do primeiro livro de estudos, pra gente, o tempo. E aí, quando eu recebi a listinha da palestra, eu falei, nossa, falar sobre o tempo, esse tempo maluco que a gente está passando, que a gente já está em outubro, que o ano quase que se foi, a gente não viu, a semana passa. E que Emmanuel quer falar sobre o tempo pra gente? Justamente isso. Como nós estamos utilizando o nosso tempo. Mas não é para arrumar a casa, para ir para a escola, não. Como nós estamos utilizando o nosso tempo para a evolução do nosso espírito, de aproveitamento da nossa encarnação, para que quando nós voltarmos, deixando essa matéria, a gente possa ver como a gente bem utilizou esse tempo. Então hoje ele ressalta para a gente essa lição, para que a gente possa perceber e prestar atenção em quão importante é o tempo do espírito para a infinidade diante do corpo numa encarnação. A encarnação, por mais que pareça grande para nós, quando estamos aqui, para o espírito, é um pedacinho de tempo assim. Então, ele baseou, né, essa lição do tempo no capítulo, numa carta de Paulo para Romanos, no capítulo 14, versículo 6, onde ele fala: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que quer dizer aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz? Quer dizer que todo o meu trabalho com o tempo, quer seja no meu dia, na minha semana, no meu mês, no meu ano, na minha vida, em favor do bem, em favor de boas atitudes, em favor de aprimoramento, eu estou fazendo para Deus. Porque Deus disponibilizou um tempo para eu vir encarnada
para eu melhorar, para eu crescer, para eu cumprir com as provas que eu escolhi no meu adiantamento espiritual. Então, se eu estou cumprindo isso na forma correta dos ensinamentos de Jesus que ele deixou para gente, eu estou fazendo meu dia para Deus. Então, ele começa dizendo assim para nós, né? A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Por que o tempo tem um valor infinito? Que ele diz aqui. Porque não é para a gente pensar nesse tempo da matéria, esse tempo da encarnação. E sim no tempo do espírito, que não tem um começo e um fim. Nós, como espíritas, que aqui estamos estudantes da doutrina, acreditamos em reencarnação. Então, por quanto meu espírito já passou, para hoje eu vir nessa encarnação me melhorar, e quantas outras eu vou ter? Então, esse tempo infinito do espírito, no aproveitamento do tempo para se melhorar, é o que é o importante. E não esse tempo da matéria. Claro, todos nós precisamos trabalhar, porque temos que nos vestir, temos que nos calçar, temos que nos alimentar, temos os nossos compromissos da matéria, mas não podemos basear todo o nosso tempo focando somente nas necessidades da matéria. Porque senão, quando a gente voltar, o que a gente evoluiu? O que a gente se melhorou? O que a gente levou? E acaso o carro, a roupa, a gente já sabe que fica aqui. E não adianta falar, não sei, sabe sim, porque desde que a gente tem a vida, a gente sabe que a matéria fica aqui. Mas e o nosso melhoramento? Como que eu vou me sentir quando eu chegar lá? Porque se já encarnados em vida, a gente, uma idade mais avançada, eu vou fazer 51 agora. Ela fala, mas se eu tivesse feito diferente lá atrás, se eu soubesse hoje se eu soubesse o que eu sei hoje lá atrás, eu tinha feito coisas diferentes. Agora, dentro desse corpo aqui, ainda tem coisas que a gente pode melhorar. Mas já pensou desencarnar e descobrir que eu desperdicei a minha encarnação sem nada evoluir, sem nada aprender? É disso que ele quer chamar a nossa atenção. Então ele fala assim, existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus. Deus nos permite e nos dá a oportunidade de reencarnar para cumprir os nossos projetos de evolução. Ele disponibiliza esse tempo para nós, nos ajudando a esquecer o que aconteceu e o porquê que a gente escolheu as provas dessa encarnação, para que nós possamos aprender, crescer e nos melhorar. E a gente ainda se dá o luxo, às vezes, de falar assim, Deus não me ajuda, eu não tenho tempo, Deus não quer o melhor para mim, olha, por que eu estou passando por isso? Por que eu perdi tal pessoa? Por que eu perdi tal coisa? A gente acha que a gente é dono do tempo e que Deus é quem não está organizando as coisas para a gente. No entanto, Deus, na sua infinita bondade, nos permite reencarnar, nos dando tempo para crescer e se melhorar. E nós é que não estamos dando valor. Porque compete a nós escolher. Eu quero assistir aquele jornal lá da TV que me dá taquicardia e medo de sair na rua. Eu quero ler um bom livro. Eu quero estar numa conversa agradável com pessoas. Eu quero assistir algo que me dá calma. E, gente, vocês já perceberam que às vezes a gente está vendo uma novela, um filme, e de repente você está com crise de ansiedade, assim, aflito? A gente precisa disso. A gente não tem uma vida que a gente busca tentar fazer coisas que nos acalmem. Então, é a utilização do nosso tempo. Se eu estou assistindo aquela coisa que me dá agonia, se eu estou participando de uma discussão de religião e de política que não vai me levar a lugar nenhum, só vai me dar agonia, estou usando meu tempo para quê? Para me agoniar, para me angustiar, para não causar bem nenhum. Então, é sobre isso que ele quer nos alertar. Que usamos esse tempo para coisas boas, para nos edificarmos, para compartilharmos com os amigos,
fazer uma caridade. Ai, Ana, mas eu não posso fazer nada por ninguém. Mas eu posso fazer aqui pela Denise, ó, ela quer ir ali, ela não pode caminhar direito, eu posso pegar no braço dela e acompanhar ela. Já não estou fazendo uma coisa boa para alguém? Não são obras grandiosas, são obras dentro daquele ciclo de pessoas que a gente convive. E às vezes, ao invés de a gente estar se melhorando e compartilhando coisas boas, a gente está lá discutindo, gerando rancor, para um ficar gerando, mandando energia ruim para o outro. Ai, eu briguei com ela, e aí eu vou ficar um ano lembrando que eu briguei com ela, e cada vez que eu lembro, aí me dá aquela dor de som. Estou usando meu tempo para uma coisa boa? Está me trazendo algum benefício? Vai me levar em algum lugar? Não. Aí ele fala assim, né? Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Por que a gente acha que a gente manda em tudo, né? A gente manda, não. Às vezes a gente deita e fala, amanhã eu vou fazer isso, aquilo outro. Manda, recebe uma mensagem, acontece alguma coisa, não faz nada daquilo e muda tudo. Por quê? Porque não somos nós que mandamos isso. Nós temos uma força maior que nos orienta, que nos escolhe, nos ajuda a ter livre-arbítrio para escolher coisas boas, porque nós estamos aqui para servir, para ser útil, para espalhar amor, para fazer caridade, para fazer coisas boas, e não para nos piorar, né? Então Deus é que determina o que é melhor para a gente. E a gente vê. Alguém imaginava que em plena primavera ia estar o inverno da semana passada, que a gente teve que pegar a coberta no armário. Nós mandamos em alguma coisa? Ah, porque a previsão do tempo diz o quê? Que a gente olha a previsão do tempo num dia, separa a roupa para colocar, se lasca. Não leva o guarda-chuva e volta igual molha o sapato, que não era um tênis de pano, tudo bem. Então, assim, nós não mandamos o tempo. E nós não mandamos na vida. Não cai uma folha, né? Sem que Deus permita. Então, esse tempo que nós temos disponível é para servirmos a Deus, para utilizar o Senhor nesse formato de fazer o bem, de certificar, de fazer boas leituras, de cuidar daqueles que estão à nossa volta. Não precisa ser uma coisa grandiosa, como eu falei agora há pouco. Mas se eu estiver, pelo menos, sendo bom para aquele que está do meu lado, ajudando quem está com isso, eu já estou fazendo um bom uso do meu tempo. E aí ele fala assim, constituída a criação universal, patrimônio comum, porque a criação de Deus, o planeta, é de todos nós podemos usar, não podemos? A gente não paga ingresso para ir na praça, andar na rua, nada disso. Para ir na praia, tomar banho num rio, né? É razoável que todos gozem as possibilidades de vida. Está disponível para todos nós. Deus deu as mesmas possibilidades para todos nós utilizarmos. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. O homem está sempre em busca do material. Eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero tudo. Mas e a minha evolução espiritual? Porque quando eu desencarnar, quando eu for embora, isso aqui vai ficar tudo aqui, né? Se vai cremar, se vai ficar lá, não sei lá eu em qual lugar que coloca, cada um tem isso aqui. Não vai acontecer, o bicho não vai comer, isso aqui vai ficar tudo aqui. Mas o que eu fiz? E as minhas tarefas como ser humano, como exemplo de Cristo, né? Essas coisas eu vou levar comigo. Se eu briguei com ela e fiz as pazes e a gente se entendeu, se eu fui útil para alguém, nem que seja como dentro da minha casa. Por exemplo, as pessoas não falam assim, você não está trabalhando? Eu não estou trabalhando remunerado, mas enquanto as pessoas que estão trabalhando para trazer o provento para casa, eu não estou lá arrumando, limpando, organizando, cuidando das roupas que eles precisam usar para trabalhar. Isso não é um trabalho. Não é um trabalho de amor que a gente faz, que a pessoa chega do trabalho cansada e está ali tudo limpinho, arrumadinho. Não é gostoso tomar um banho num banheiro que está arrumadinho, usar uma toalha que não está cheirando ruim por conta do tempo? Abrir a sua gaveta e saber que a sua roupa está lavadinha para você ir trabalhar e você pode pôr ela,
não é verdade? Então, não é uma boa forma de utilizar o tempo, não estou fazendo bem para aqueles com quem eu convivo, e se eu estou fazendo bem, eu estou fazendo para outro. Sim, porque eu estou seguindo os ensinamentos de Deus, porque eu estou seguindo os exemplos do Cristo. Sempre que eu faço uma coisa boa, que eu posso usar como exemplo do que Cristo deixou para mim, eu não estou fazendo para Deus. É isso que Emmanuel quer dizer para a gente. A gente sai em praças públicas, divulgando e brincando o Evangelho e o dia inteiro servindo ao Senhor. Mas é para que as nossas atitudes, os nossos atos e a forma como estamos utilizando o nosso tempo, seja no bem, seja no aperfeiçoamento do nosso espírito para a evolução que nós escolhemos para poder encarnar e poder ir avançando para nos tornarmos espíritos melhores, né? Ele fala, é lógico que todo homem conta com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, o que eu faço com ele? Se eu não semear o bem, se eu for uma pessoa ruim, se eu viver só fazendo maldades, valeu a pena meu tempo? Eu estou sabendo bem aproveitá-lo? Não estou. E ele fala que não obstante a oportunidade da indagação, né, de que forma eu estou usando, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. Aniquilar quem? O tempo. Tem gente que me fala assim, eu estou matando o tempo. O tempo é dinheiro. Ela vem e fala para mim, Ana, você pode me ajudar a fazer tal coisa? Não, porque eu estou muito ocupada, porque tempo é dinheiro, eu não posso desperdiçar meu tempo com ninguém. Aí vou lá, ligo a televisão para assistir porcaria. Fico aí sem fazer nada de útil. Então, esse alerta dele para com a gente é para que o quanto antes a gente perceba a importância da utilização do tempo nas coisas boas. Porque para a gente não chegar lá depois e nem no final da nossa vida, falando assim, o que eu fiz de bom? O que eu deixei de exemplo? Quem eu fui? Né? Não preciso ser o presidente da República que salvei o mundo. Mas se eu salvar o mundo, 5 pessoas que convivem comigo dentro da minha casa, eu já fiz a minha parte. Que foi aquela com que eu me comprometi. Ele fala assim que nos mais obscuros recantos da Terra existem criaturas exterminando possibilidades sagradas de tempo. No entanto, um dia de paz, harmonia, iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Interesses imediatistas do mundo chamam que o tempo é dinheiro e, em seguida, recomeçam todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, Paulo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Se nós formos pensar nesse exemplo de o que deixar, do tempo que foi, o que vamos deixar de exemplo? Jesus, há quanto tempo passou pelo planeta? Quantos exemplos ele deixou? Como ele utilizou o tempo dele, que até hoje servem de exemplos para nós. Paulo, quantas cartas de Paulo nós temos no Novo Testamento, e de quando foi datada e que a gente ainda usa de exemplo hoje? Paulo era o perseguidor e passou a ser o promulgador. Ou seja, em tempo, naquela encarnação, ele ainda conseguiu reverter para que as coisas, ele pudesse usar aquele tempo em favor de coisas boas. Então, o que ele quer nos alertar é sobre isso. Tá bom, Ana, mas eu não sou Jesus Cristo para deixar tantos exemplos. Mas dentro da minha casa, quando eu não estiver mais aqui desencarnado, como as pessoas vão lembrar de mim? Que era a Ana preguiçosa, que não trabalhava, que não estudava, que não fazia nada, que não ajudava ninguém, que era uma pessoa ruim, né? Ai, olha, tá vendo? Ela cuidava da gente.
a casa estava sempre organizada, ela fazia o possível para colaborar, ela fazia aquilo que estava dentro do alcance dela em favor dos outros. A Ana que trabalhou na empresa X, como é que os amigos de trabalho vão lembrar da Ana? A Ana que não fazia nada, que não ajudava ninguém, que não sabia trabalhar em equipe, que brigava com todo mundo, que era uma chata. Então, é esse tipo de ressalva que ele quer trazer para a gente e quer com que nós façamos essa reforma dentro da gente e o que a gente está fazendo. O tempo está passando rápido? Tá, a gente está vendo, é visível a quantidade de tarefas, a quantidade de coisas que a gente está fazendo. A gente está sempre correndo, querendo fazer rápido, mas que a gente possa fazer isso de uma forma agradável, de uma forma boa. Que a gente não precise ser um Jesus que deixou tantas coisas, né, tantas lições boas, mas que pelo menos a gente não seja aquela pessoa que deixou que os outros lembrem da gente com coisas ruins, com coisas que não acrescentaram, que a gente não tenha feito mal para as pessoas. E que quando a gente chegue lá, no nosso juízo de consciência, porque não é Deus que vai nos julgar, que a gente perceba que a gente fez coisas boas. Que tudo bem, a gente pode ter feito uma lista desse tamanho, né? A gente acha que a gente vai dar conta. Quando a gente está lá, não tem o peso da matéria, né? E quando a gente está aqui, claro que fica mais difícil. Mas a gente não precisa ser ruim, não precisa ser uma pessoa que causou mal, que causou mal, né? Tragédias e tudo mais. Pelo menos dentro do nosso ciclo, boas lembranças. E aí a gente tem uma frase aqui que é de Emmanuel, que eu separei para vocês, gente, de um monte de coisa que a gente escreve aqui para a palestra, mas chega aqui e a gente fala tudo diferente. Emmanuel fala assim, né, no livro Servindo Sempre, que são várias mensagens. Em verdade, o tempo altera todas as construções exteriores da vida, mas conserva intocável, com dividendos crescentes e incessantes, todo qualquer investimento de amor. Ou seja, tudo muda no momento do desencarne com o término da matéria. Porque tudo que é material, o tempo pode destruir, não pode? Se a gente não pintar a casa, ela vai ficar feia, vem uma chuva, um vendaval, vai levar o telhado, se eu não conservar. A própria estrutura, se a gente andar, quem conhece o bairro há 10 anos atrás, e hoje não mudou muita coisa nesse período de tempo de 10 anos. Aí ele fala assim, mas o que foi semeado com amor, o tempo conserva com dividendos crescentes e incessantes. E o que é a semeadura no amor? É aquilo que a gente estava conversando das nossas atitudes, da forma que a gente tratou as pessoas. O tempo não apaga isso. Não é gostoso? Às vezes a gente pega aquela caixinha de fotos, porque a gente que é mais velho tem fotos, né, impressas. Esse pessoal de hoje não tem. Mas a gente tem, não é gostoso? Ai, a minha avó, que saudade. Ai, ela era tão boa assim, que delícia, aquele pudim, aquele arroz com feijão. Não é uma lembrança boa? Não foi uma boa utilização do tempo? Não foram coisas boas que deixou? Estou dando um exemplo de vó que é fácil, né? Mas às vezes um colega de turma da época da escola, a gente lembra com saudades, ter saudades do que é bom. E lembrar da pessoa com carinho, com boas energias, mandando boas vibrações. Agora imagina, nossa, lembra dessa minha avó? Essa minha avó, meu Deus, é isso que a gente quer. Que a pessoa pegue uma foto da gente, ou leia o nome da gente, lembre da gente desse jeito. Não precisa ser o Cristo, mas também não precisa ser essa lembrança. Então, é isso que Emmanuel, nessa primeira lição do primeiro livro, quer que a gente veja o quanto antes, o quão importante é o nosso tempo e a forma como a gente utiliza ele. Porque aí, para finalizar, a gente pode pensar na frase de Chico, famosa, que todo mundo já deve ter escutado, onde ele fala, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. O que já passou não dá para... Mas qualquer pessoa pode recomeçar e fazer um novo fim. Paulo de Tarso começou de perseguidor e mudou.
Quantas vezes nós nos pegamos no dia a dia falando, nossa, eu era insuportável lá atrás. Olha como eu mudei. Olha, eu não perdoava. Olha, eu falava alto, eu gritava. Todos nós temos alguma coisa assim que a gente se pega falando. Isso não é um recomeço? Não é um recomeço para fazer um novo fim? Todo dia a gente não acorda e não pode fazer da vida da gente diferente, daqueles com quem a gente convive, do nosso trabalho. Então, essa mensagem, dá pra gente ficar aqui um ano falando do tempo, né? Todo mundo deve ter uma... Mas é isso que ele quer, que a gente acenda essa luzinha dentro da mente e passe a utilizar melhor o nosso tempo. No caminho do bem, no serviço de Deus através das nossas boas atitudes, seguindo os exemplos de Jesus, que há tanto tempo, né, se foi, mas até hoje a gente ainda pode utilizar, né, aquilo que ele deixou para a gente, para que a gente também possa deixar boas coisas, para que o tempo da gente não seja desperdiçado, judiando da nossa saúde, judiando da nossa mente, com as nossas ansiedades que a vida traz, e que a gente possa, né, ter uma vida mais leve, mais tranquila no caminho do Senhor, através dos ensinamentos de Jesus, e para que quando a gente volte, a gente não tenha desperdiçado o tempo da nossa encarnação para acrescentar a evolução do tempo do nosso espírito. Eu agradeço a paciência de vocês, eu vou finalizar com o pessoal da live, com as vibrações de passe à distância, e depois vocês vão ser chamados para o tratamento na sala, tá bom? Então, agora nós vamos, aproveitando esse momento de amor, de paz, de tranquilidade, e abrindo os nossos corações em vibrações de amor, de paz, de saúde, de tranquilidade, de serenidade, de sanidade, para todas as pessoas que habitam esse nosso planeta, para que os lares possam ser visitados, para que eles possam ser iluminados, para que o amor do nosso Mestre Jesus alcance o coração de todas as pessoas que se encontram desamparadas, doentes, acamadas, que se encontram nas ruas, que se encontram perdidas, que esse amor possa invadir o coração dessas pessoas, possa envolver todo o nosso planeta numa grande luz rosa de amor, uma grande luz verde de saúde, e que possamos receber isso nas nossas mentes, elaborando melhor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aproveitando o nosso tempo em favor do bem, em favor das boas ações, plantando a semente de amor para colhermos os bons frutos do trabalho em nome do Senhor. E assim, pedimos que as águas daqueles que assistem esta live possam ser fluidificadas, que os mentores possam fazer a limpeza dos lares, possam abençoar a todos aqueles que se encontram assistindo e enchendo seus corações de paz, amor, tranquilidade, harmonia e tranquilidade. E que a nossa semana seja de um tempo muito abençoado, bem aproveitado, cheio de boas realizações das tarefas, cumprimento dos deveres, com amor, saúde, tranquilidade e devoção. E até uma próxima, na companhia de Deus, nosso Pai, e com a nossa semana abençoada. Que assim seja, graças a Deus.